Êxodo, capítulo 21. Estas são as leis que você deve promulgar. Quando você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará durante 6 anos. No 7º ano ganhará a liberdade. Se era solteiro quando chegou, deverá ir embora solteiro. Se era casado, deverá ir embora com a esposa. Se seu senhor der a ele uma esposa e ela tiver filhos e filhas, a esposa, filhos e filhas ficarão com o senhor. O escravo irá embora sozinho. Mas se o escravo disser: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não quero minha liberdade, então seu senhor deverá apresentá-lo a Deus e furar a orelha do escravo com uma agulha grossa contra uma porta ou um batente, como sinal de que ele agora será escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não ganhará a liberdade depois de 6 anos como o homem. Se ela não agradar ao seu senhor, a família dela deverá comprá-la de volta. Seu senhor não terá o direito de vendê-la a estrangeiros, pois não cumpriu sua palavra para com ela. Se a entregar a seu filho, deverá tratá-la como filha. Se ele se casar com outra mulher, ela não perderá seu pleno direito às refeições, às roupas e às relações conjugais. Se ele omitir alguma dessas coisas, ela ganhará sua liberdade. Se uma pessoa agredir outra e causar a morte dela, a pena será a morte. Se não houve intenção de matar, e o que aconteceu foi um acidente, um ato de Deus, separarei um lugar no qual o homicida poderá se refugiar. Mas se o homicídio foi premeditado, arquitetado com maldade, então deverão levá-lo, mesmo que seja do meu altar, e matá-lo. Se alguém agredir seu pai ou sua mãe, a pena será a morte. Se alguém sequestrar uma pessoa, a pena será a morte. Não importa se a pessoa foi vendida ou se ainda está de posse dele. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, sua pena será a morte. Se acontecer uma briga e alguém atingir outra pessoa com uma pedra ou com o próprio punho e a pessoa ferida não morrer, mas ficar presa à cama e depois se recuperar, podendo andar de muletas, aquele que a feriu estará livre, mas será obrigado a indenizá-la pela perda de tempo. Ele será o responsável por sua completa recuperação. Se um proprietário agredir com um pedaço de pau seu escravo, seja homem, seja mulher, e ele morrer no local, o escravo deverá ser vingado. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não deverá ser vingado, pois é propriedade do seu senhor. Se durante uma briga, uma mulher grávida for agredida e perder o bebê, mas não se ferir, o responsável deverá pagar a compensação exigida pelo marido. Mas, se houver outro ferimento, vocês deverão dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, machucado por machucado. Se o proprietário ferir o olho de um escravo ou escrava, causando cegueira, deverá dar a ele ou a ela a liberdade por causa do olho. Se quebrar o dente de um escravo ou escrava, a liberdade terá de ser concedida por causa do dente. Se um boi chifrar um homem ou mulher até a morte, o boi será apedrejado. A carne não será consumida, mas o proprietário do boi sairá livre. Mas se o boi era conhecido por suas chifradas, e seu dono, mesmo sabendo disso, não tiver tomado nenhuma providência para evitar a situação, e o boi matar um homem ou mulher, o boi será apedrejado, e o dono condenado à morte. Se for aceito o pagamento de um resgate em vez da morte, ele deverá pagar integralmente, como se fosse um resgate por sua vida. O mesmo julgamento se aplica no caso de um filho ou filha que tenha sofrido o ataque do boi.
Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, deverão ser pagos 30 siclos de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém tirar a tampa de uma cisterna ou cavar um buraco, deixando-o aberto, e um boi ou jumento cair dentro dele, o dono da cisterna deverá pagar o valor do animal ao seu proprietário, e poderá ficar com o animal que morreu. Se o boi de uma pessoa ferir o boi de outra, e o animal morrer, o dono deverá vender o boi vivo e dividir o preço obtido. Deverá também dividir o animal morto. Mas se o boi era conhecido por suas chifradas, e o dono, sabendo disso, não tomou providência para evitar aquela situação, ele deverá pagar boi por boi, mas poderá ficar com o animal que morreu. Êxodo, capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, o ladrão deverá pagar 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for apanhado arrombando e for atingido e morrer, não haverá culpa pelo sangue derramado. Mas se isso acontecer depois do amanhecer, haverá culpa pelo sangue derramado. O ladrão deverá restituir tudo o que foi roubado. Se não tiver condições de pagar, deverá ser vendido como escravo para pagar o que roubou. Se for pego em flagrante com os bens que roubou, se o boi, o jumento ou a ovelha ainda estiverem vivos, o ladrão pagará em dobro. Se alguém levar seus animais para pastar num campo ou numa vinha, mas deixá-los soltos, e eles forem pastar no campo de outra pessoa, a restituição deve ser feita com o que há de melhor no campo ou na vinha do dono dos animais. Se houver uma queimada, e o fogo se espalhar para a vegetação, e queimar os feixes de trigo, ou o trigo plantado, ou mesmo todo o campo, aquele que causou a queimada deverá arcar com os prejuízos causados. Se alguém der ao próximo dinheiro ou qualquer outra coisa para guardar em lugar seguro, e isso for roubado da casa dele, o ladrão, caso seja apanhado, deve fazer restituição em dobro. Se o ladrão não for apanhado, o proprietário será levado diante de Deus, para que se determine se foi ele quem se apoderou dos bens do próximo. Sempre que alguma coisa for roubada, quer sejam bois, quer jumentos, quer ovelhas, quer roupas, qualquer coisa de que alguém sinta falta e cuja posse reivindique, dizendo, é meu, ambas as partes devem comparecer perante os juízes. Aquele que for considerado culpado pelo juiz deverá pagar em dobro ao outro. Se alguém entregar um jumento, um boi ou qualquer animal a outra pessoa para que ela o guarde em segurança, e o animal morrer ou ficar ferido, ou se for perdido sem a presença de testemunhas, os dois deverão fazer um juramento diante do Eterno para decidir se houve apropriação indébita. O dono deverá aceitar isso, e nenhum prejuízo será compensado. Mas se houver acontecido um roubo, o dono deverá ser indenizado. Se o animal foi despedaçado por animais selvagens, o animal despedaçado deverá ser apresentado como prova, e não se pagará prejuízo algum. Se alguém tomar emprestado um animal do seu próximo, e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, então o prejuízo deverá ser ressarcido. Mas não haverá indenização se o dono estiver presente. Se tiver contratado o animal, o pagamento cobrirá o prejuízo. Se um homem seduzir uma virgem que não esteja prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar o preço do dote e casar-se com ela. Mas se o pai da moça não quiser entregá-la, o homem, mesmo assim, pagará o valor do dote das virgens. Não permitam que uma feiticeira continue viva. Quem tiver relações sexuais com um animal receberá pena de morte.
Quem oferecer sacrifício a algum Deus que não seja o Eterno, deverá ser morto. Não maltratem, nem se aproveitem dos estrangeiros. Lembrem-se de que vocês já foram estrangeiros no Egito. Não tratem mal os órfãos e as viúvas. Se fizerem isso e eles clamarem a mim, podem ter certeza de que os ouvirei, e minha ira cairá sobre vocês. Minha fúria trará espada contra vocês, e suas esposas se tornarão viúvas, e seus filhos órfãos. Se emprestarem dinheiro a alguém do meu povo, a qualquer um que seja menos favorecido que vocês, não sejam impiedosos, não cobrem juros extorsivos. Se pegarem a capa do próximo como garantia, devolvam-na antes do anoitecer. Pode ser que seja a única coberta que ele tem. Com que outra coisa iria se agasalhar para dormir? E se eu ouvir seu próximo clamando por causa do frio, irei intervir a favor dele, porque tenho compaixão. Não pronunciem maldição contra Deus, nem amaldiçoem seus líderes. Não sejam avarentos quando seus barris estiverem cheios de vinho. Consagrem a mim seu primeiro filho. Façam o mesmo com relação ao gado e às ovelhas. As primeiras crias devem ficar 7 dias com a mãe, e depois ser entregues a mim. Sejam santos por amor a mim. Não comam carne que é dilacerada e encontrada no campo. Ela deve ser dada aos cães.